Então, assim, nós chegamos hoje no INSS ao ápice do limite. As pessoas estão trabalhando uma carga horária excessiva para cumprir suas metas. As pessoas estão agregadas, estão individualizadas em suas casas. Nós não temos, os sindicatos hoje não têm o mesmo acesso que teria as unidades de trabalho para poder fazer um debate frente a frente com a categoria. E nós vamos ter que ter criatividade, porque se não houver, essa é a minha avaliação, se não houver por parte da categoria nacionalmente um movimento forte, um movimento de reação que seja deflagrado aí dentro de todos os preceitos aí que vão ser discutidos nacionalmente, dentro do processo legal que nós temos que respeitar, porque nós estamos enfrentando um governo que não é qualquer governo, está escrito aí, está mostrado para todo mundo qual é a intenção desse governo. Nós temos que construir esse movimento e ele tem que ser forte, porque se ele for derrotado, significa que estaremos abertos exatamente à privatização, à terceirização, e os companheiros que hoje estão fazendo esse trabalho remotamente vão, pouco a pouco, serem substituídos, assim como tudo nesse governo que nós temos assistido aí. Assim como vimos na saúde, o processo de terceirização, de divisão, nós vamos assistir isso na Previdência Social. Então, assim, é uma avaliação breve. Eu acredito que alguns companheiros tenham assistido ontem a live da FENASPES, tenham constatado que realmente a negociação com o presidente do INSS foi péssima, o cara não nos respeita e não é de agora. E aí nós temos que construir também no Rio de Janeiro a possibilidade de avançar com essa luta. Eu tive uma informação agora no final da tarde, conversando com o Moacir na federação, de que provavelmente a federação vai realizar uma plenária não do sábado, como havia sido pleiteado pelos companheiros de São Paulo, mas provavelmente, quase que certamente, na segunda-feira, dia 13. Nós convocamos um GT e nós sabemos que no Rio de Janeiro os processos são embrionários. E nós temos que construir esse processo. Então, desse GT, eu acho que nós temos que ter uma indicação e aí construir um calendário para acompanhar nacionalmente o movimento que começa agora. Então, companheiros, olha só, a gente está abrindo imediatamente para aqueles que quiserem se inscrever e se manifestar, tá certo? Vamos tentar, como pediu o Bruno desde o início, aí, vamos tentar ser objetivos. A gente fez aqui essa breve introdução, mas a gente quer ouvir, né, de quem está no dia a dia aí do trabalho, qual é a visão de realidade que vocês têm. Então, a gente precisa que haja uma manifestação por parte de vocês, para a gente poder construir isso juntos. Boa noite. Eu só não consegui assistir ontem a plenária, a reunião da FENASPES, posterior à reunião né, com o presidente, por conta de compromissos particulares. É importante a gente fazer um apanhado do que está acontecendo. Não é só o fim do REAT, é o fim do REAT com o desrespeito de vários acordos com a categoria e, principalmente, a colocação de... o presidente coloca o tempo inteiro que o REAT é ilegal, como se todos nós estivéssemos como bandidos esse período todo que estávamos trabalhando às 30 horas. Porque quando ele coloca como ilegal, ele trata o trabalhador como bandido, certo? Só que ele fala que foram feitos estudos, que foi detectado que o REAT é ilegal, que não está na lei, muito pelo contrário, está na lei. O REAT entrou porque foi feito um estudo sobre o adoecimento do trabalhador extremamente profundo, com pareceres de procuradoria, e da onde que ele tira que o REAT é ilegal, ninguém até agora sabe. Estudos para assegurar as 30 horas, eles são públicos, são notórios, todo mundo pode pesquisar, até no Google vai achar. Agora, falando que o REAT é ilegal, não é. Então, a forma como ele trata isso, efetivamente, é tratar o trabalhador como um bandido que ficou durante mais de 10 anos, que o REAT, se eu não me engano, entrou em 2010, nós estamos em 2021. Então, ficou esse período todo a gente trabalhando 30 horas como se nada estivéssemos fazendo anterior à pandemia e agora na pandemia. Outra coisa que ele ignora é que todo mundo que foi obrigado a trabalhar em casa, no home office,
teve que bancar equipamento, bancar internet, perdeu o Vale Transporte, perdeu a insalubridade. Eu, particularmente, já não recebia desde o dia que eu botei o pé no Rio de Janeiro, entendeu? E não recebo até hoje. Como vários outros colegas também da Centro não recebem insalubridade, então não é uma realidade geral. Ele ignora que a gente perdeu efetivamente a nossa individualidade. Eu estava conversando hoje com o Felipe sobre isso. Para poder acessar uma internet, eu tenho que dar acessar os sistemas hoje, eu tenho que dar o meu e-mail particular, eu tenho que ter um telefone particular, porque o INSS não fornece, e o INSS efetivamente não vai fornecer nada para ninguém. Ou seja, nós estamos sem reajuste, não há previsão de reajuste, há quebra de acordo em relação à questão do reajuste e, principalmente, o aumento de gastos frente a uma pandemia para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Isso foi uma das coisas que foi discutida ontem. O que também foi discutido, isso com a reunião junto com o pessoal da FENASPES e com o presidente, foi a questão do concurso. O presidente ele fala de 27 mil vagas, a gente sabe que é muito mais o que o INSS precisa. Ele fala de capilaridade, mas o que ele não fala é que a grande maioria das agências que são pequenas, e aí, inclusive, ele fala que para essas agências justifica-se o REAT, entre aspas, porque as agências pequenas elas estão sendo fechadas paulatinamente. Tem agência que funciona com o chefe e com o estagiário, não tem nem servidor, entendeu? Então, são essas coisas e várias outras coisas e que estão deixando todo mundo muito insatisfeito. Tanto o pessoal que está trabalhando no home office, trabalhando nos programas de gestão, que é um festival de programa de gestão, que ele fala que vai criar e que até agora não tem nada correto. Como também o pessoal que está sendo impelido a voltar para as agências, trabalhando 9 horas por dia, porque não são 8 horas, é praticamente gerando um genocídio, porque não existe nada que solicite, por exemplo, que o cara vai entrar na agência, que o segurado vai entrar na agência, que ele tenha que apresentar lá a carteirinha de vacinação. Quem é que vai me garantir que aquele cara não está com Covid ou não vai passar Covid para todo mundo? Não tem nada falando sobre isso, né? Enfim, são várias coisas. E existe apontamento tanto para a construção da greve quanto para a construção de paralisações. Eu acho viável, desde que a gente tenha uma pauta muito rígida e que a gente efetivamente cumpra o nosso compromisso. Porque aí vai um desabafo mesmo. E com a boca suja que eu tenho, que todo mundo sabe que eu bebo água de vala. Eu estou de saco cheio, mas assim, com culhão na lua, de gente que fala, vamos fazer greve, vamos isso, vamos aquilo, bate no peito, vamos enfrentar e tal, e na hora do vamos ver, nem o pé na agência coloca. Entendeu? Tô de saco cheio disso. E aí fica muito difícil arregimentar as pessoas a partir do momento que a gente não bota a nossa cara. Entendeu? Bom, é isso. Então, assim, nós temos aí a Samantha, eu fiz uma introdução, coloquei uma série de aspectos aí. A Samantha acrescentou esses aspectos, coisas mais graves, né, que estão acontecendo. A gente sabe da realidade nos postos, nas agências, caindo aos pedaços, não tem estrutura, não tem proteção para as pessoas trabalharem. Nós sabemos que mais da metade do povo está trabalhando lá junto com os projetos de gestão, estão trabalhando remotamente. Então, a nossa equação aqui é como construir um movimento, né, diante de tudo que está acontecendo com o INSS, com essa situação de trabalho remoto que é difícil de alcançar por parte da entidade sindical, né? Vou fazer mais um parênteses enquanto ninguém se manifesta. A gente sabe que no passado, durante isso aí, eu sou testemunha ocular e partícipe desde os anos 80, que os nossos movimentos, eles alcançavam as pessoas porque você vai ao espaço físico, faz o debate, convence, ou quando tem dificuldade de um convencimento pleno, a gente faz piquete, a gente faz enfrentamento, a gente debate com a população na porta das APS, e esse movimento
que está começando a se construir aqui agora, ele vai ter que ter características diferentes, vai ter que ter muita conscientização. É preciso, inclusive, chamar a atenção para o fato de que as pessoas têm que ter consciência de que uma greve, principalmente para quem está trabalhando remotamente, é uma greve que pode implicar em perdas, como nós já tivemos no passado. Nós já tivemos perdas salariais, bloqueio salarial, já tivemos que lutar para que isso retornasse, já tivemos perdas como em 2009, que até hoje nós não conseguimos reverter. As pessoas têm que ter consciência da posição em que estão frente ao INSS e se nós vamos ou não dar uma resposta para o INSS. E aproveitar aqui também para dar um informe, que seria interessante para os companheiros ajudarem ao sindicato a resolver a questão. Nós recebemos um ofício da chefe da seção operacional de gestão de pessoas da equipe da SOGP, da Gerência Centro, solicitando que o Sindesprev faça a indicação de 2 servidores, né, para serem representantes suplentes da CAR, da Gerência Executiva do Rio de Janeiro, que é a Comissão de Avaliação de Recursos. Isso é importante e a entidade está aberta, né, a nomes, a sugestões para que a gente possa responder a esse ofício. Só lembrando, Paulo, aproveitando o teu gancho, eu sou a titular da CAR e os 2 suplentes, eles se aposentaram. E para assumir a CAR é necessário uma eleição que ela acontece temporariamente. E quem foi eleito acabou se aposentando e só estou eu e o pessoal da gerência lá, e fica difícil. Então, estou levando a informação. Então, a Samanta, como titular, ela pode ter conhecimento, vocês podem ter conhecimento de alguém que se dispõe a cumprir esse papel que é importante na defesa dos trabalhadores e nós estarmos indicando, porque o sindicato faz a indicação por meio de ofício dos representantes da nossa representação. Então, nós precisamos fazer isso. Então, estou jogando a informação para que depois ela possa retornar. Estou pedindo aos colegas que estão ingressando aí na live que falem da realidade que estão vivenciando nas suas gerências. Eu estou vendo que tem gente aí de outras gerências, da gerência norte, da gerência... Oi. Eu estou tentando falar, mas é que eu estou meio enrolada aqui. Não, nós estamos te ouvindo. Karina? Tá. Isso, eu sou aqui da agência de Macaé, né, gerência de campus, e muito irritada com tudo que está acontecendo. Eu acho que quase todo mundo está. A paralisação que ocorreu ontem, eu amarelei, porque eu só via gente no grupo de São Paulo, Rio Grande do Sul, daí eu fiquei desesperada, porque eu já vi acontecer coisas aqui dentro da nossa agência, com algumas colegas, que hoje já não estão mais aqui, outras estão aposentadas, e, diga-se de passagem, eu estou aqui nessa reunião por conta delas, que são assistentes sociais, sempre muito participativas. Eu acho que a gente está lidando não com seres humanos, sim com tubarões, abutres, e eu acho que a gente tem que chegar em Brasília muito bem preparado. Essa Manta, né, ela falou o que ela falou, é certo, só que a gente tem que chegar muito bem preparado com as perguntas, né, porque onde já se viu tu levantar e eu tô com uma reunião e vai embora, né, sem deixar pelo menos alguém como suplente falando com aquela comitiva, assim, um total desrespeito, né, e é assim, a gente sabe disso. Então, o que eu acredito que tem que ser feito? Essas leis que ele fala aqui, né, essas ilegalidades que ele coloca, que se colocam, a gente já tem que vir com tudo preparado, tudo na mão, para poder não deixar ele falar, para deixar ele confuso, ou se não, já logo falando, não, só tem alguma programação, por favor, deixa o seu suplente, deixa o
sei lá, como é que se chama? Enfim. As perguntas, eles devem ter pegos, podem não ter mostrado, mas eles devem ter pego muitas perguntas. E essas perguntas eles vão estudar para levantar contra a gente. Isso é fato. Vocês são macacos velhos, vocês sabem muito mais do que eu. Mas eu acho que a gente leva as coisas para eles e eles estão brincando conosco, né? Eles estão debochando. Então, a gente precisa levar numa coisa que eles se assustem. Alguém aí falou temos que modificar, né, a forma de como a gente vai fazer. Eu estava ouvindo nos grupos, vamos voltar, e foi o que eu pensei também, vamos voltar às agências, né? Eu queria também, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar muito o Rio de Janeiro, muito o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não... Eu sou do Rio Grande do Sul e eu estou acostumada com isso, de sair, de a luta, de ver. Agora, aqui no Rio de Janeiro, eu não sei o que está acontecendo, entendeu? Eu não sei se sempre foi assim, ou se agora que está acontecendo isso. Agora, foi uma forma de... eles conseguiram nos desunir, ainda mais, né? E a gente precisa resgatar isso. Eu ficava furiosa também, como a Samanta estava falando, eu ficava furiosa quando alguém amarelava, como eu amarelei, mas eu acho que a gente tem que dar um jeito, nós mesmos, de trazer essas pessoas, de não deixar ter medo, de vir conversar e falar, e resgatar, sabe? Eu não sei se eu estou me fazendo, porque eu estou muito envergonhada, assim, com vergonha de falar, mas eu não sei se eu estou me fazendo entender. Eu acho que a gente tem que fortalecer o Rio de Janeiro, né? E para a gente chegar muito preparado com os outros sindicatos dos outros estados e poder lutar, né? Nós já estamos iniciando uma luta, eu achei muito bonito o que aconteceu, a revolta é muito grande, o que estão fazendo conosco, nós estamos sendo escravos, essa é a verdade, nós estamos escravizados, né? Estamos encurralando de tal forma que nós estamos sendo escravizados. Eu acho que é isso, qualquer coisa, desculpa aí. Foi bom participar. Eu não posso ficar até o final, mas eu agradeço muito a vocês por essa oportunidade. Vamos lá, pela ordem, o Bruno pediu para falar, a Samanta já falou, Bruno fala e depois a gente retorna a Samanta. Vamos lá, Bruno. Oi, estou ouvindo. Todo Opa, mundo me ouvindo? Você está inscrito, amigo, vamos lá. Eu lamento muito, mas eu infelizmente não consegui ouvir muito da Karina, né, que falou um pouco antes aí, mas o que eu pesquei, o que eu consegui ouvir, reflete muito o que a gente tem vivenciado com os servidores do INSS em geral, de todas as gerências, né? Eu já passei por 3 gerências, então eu tenho amigos, né? Graças a Deus fiz bons amigos em cada uma delas, e a reclamação é muito generalizada e ampla, né? Ampla no sentido de que são muitos problemas. Os que mais me afetam, que eu diria, é a falta de colaboração entre os servidores do INSS, e aí eu não estou nem entrando numa questão de sindicato, não, mas numa questão de trabalho. Nesses 14 anos de casa, eu já percebi momentos onde a gente se conversava muito mais, e isso facilitava a nossa vida. Eu mesmo tive a oportunidade de passar um período, né, inicial ali no INSS, numa PS, onde as pessoas aprenderam a legislação previdenciária, conheceram a fundo a legislação previdenciária, porque trabalhavam juntos, né? E isso facilitava a troca de conhecimento entre a gente.
Hoje em dia, e da mesma forma, nessa época, existiam reuniões de setores, reuniões setoriais importantes, onde era fechado o entendimento do direito previdenciário, onde era conversado as formas de utilização do sistema. Quantas vezes eu já fui a gerências para pedir ajuda aos serviços de reconhecimento de direito, né, de informações dos segurados. E hoje em dia a coisa está totalmente perdida, cada um faz o que consegue fazer sozinho e com a ajuda das pessoas no WhatsApp. A implementação desse Microsoft Teams ainda não reverberou no INSS, até porque ele me parece subutilizado pelo INSS, além de muitos outros problemas. Eu aqui só chamei a atenção para esse, porque eu acho que é uma coisa, e aí até dando o braço a torcer para o meu grande amigo Paulo Américo, onde ele sempre chama a atenção da questão da estrutura, e estruturalmente e socialmente a gente tem se distanciado um dos outros, né? E eu tenho ficado muito triste, né, meio deprimido até, com essa questão do distanciamento entre os servidores, porque esse distanciamento ele reverbera na população e reverbera num sentido contrário ao que o INSS é feito para. Nós somos a Seguridade Social e, no entanto, cada vez mais a gente se distancia da população e se distancia dos servidores. Na reunião de ontem, eu confesso, tá, e podem me xingar, eu não li as portarias ainda, e eu sou um cara que gosto muito de ler o documento na íntegra para poder palpitar, mas de tudo que eu ouvi, até mesmo da direção que está implementando essas portarias como se fossem as coisas, uma coisa ultra normal, eu percebo exatamente o que a Samantha falou, né? Assim, é uma coisa de, gente, a gente percebeu que isso tudo que a gente está vivendo é uma farsa e que agora vamos fazer uma coisa correta. O que denota, no mínimo, um desconhecimento da história de todo o funcionamento do INSS. E o não chamamento da categoria para discutir isso é mais vergonhoso ainda. Então, eu também fico feliz, assim como a fala da Karina, eu achei muito boa, muito importante. A gente tá precisando buscar novas formas de contato com os servidores. Uma coisa que eu acho importante que saia daqui, se possível, o envio de alguns servidores para Brasília, para acompanhar essa plenária, que eu acho que vai acontecer no dia 13, 14 agora de setembro, e a construção a nível estadual de uma abertura de um diálogo com os servidores daqui do nosso estado. E, obviamente, que esse diálogo vá também em encontro ao movimento nacional que está se formando, e eu acho importante as pessoas resgatarem esse contato que já tivemos, não só estadual, localmente, mas também nacionalmente, para que esse movimento consiga ter algum sucesso. Era isso, forte abraço. Do meu entendimento, Bruno, pelo que eu conversei, essa plenária ela vai ser uma plenária virtual. É uma primeira plenária, então, assim, duas coisas foram colocadas para mim que eu acho importante chamar a atenção, porque essa conversa que eu tive com a direção da FENASPES buscava balizar o que nós vamos propor aqui. Não adianta corrermos, tentar sair na frente. Na verdade, nós precisamos sair juntos. Então, o que foi colocado é que nós temos que ter muito cuidado com a nova legislação que foi colocada. Embora a legislação seja... as pessoas vão chamar isso é burocracia, mas a legislação que foi colocada pelo Ministério da Economia para os processos de mobilização e de greve, é uma legislação nova, se não me engano, de maio desse ano, inclusive está tendo algum parecer jurídico da federação para poder amparar os sindicatos, que são responsáveis pelos processos de deflagração, tem implicações e nós temos que cumprir essas implicações, quer dizer, temos que ter cuidado com essas implicações, temos que cumprir alguns pré-requisitos, então é uma coisa que tem que ser preparada, é uma coisa que tem que ser embrionária. Eu acredito que essa primeira plenária, que inclusive deve ter repercussão de discussão de, eu acho que de 6 ou 7 estados, ou seja, é uma coisa que está começando a caminhar,
tem que caminhar com mais velocidade, mas tem que caminhar com certeza e correção, ela vai dar um norte para que a gente possa, aí sim, inclusive daqui nós temos que tirar esse calendário, construir uma assembleia e encaminhar essa possibilidade aí que foi colocada das pessoas estarem, de repente, se reencontrando nas APS, nem que seja para fazer uma reunião presencial, para quebrar com esse divisionismo, para quebrar com esse isolamento que o Bruno tanto levantou aí. Vai lá, Samantha. Então, queria agradecer a fala da Karina e relembrar para ela que quem está morto não peleia. Quer dizer, enfim, você entendeu. Só retomar um pouquinho a fala de ontem Parece que eu vivenciei 2 reuniões com 2 pessoas muito diferentes e que era a mesma pessoa, presidente Leonardo Rolim. A reunião, que na verdade foi uma live que ele fez em âmbito nacional, com vários diretores de tecnologia, tudo mais, eu não vi o diretor de benefícios nessa live. Tinham as perguntas todas filtradas e só permitiam que passassem para ele perguntas em que ele colocava como se fosse lindo, maravilhoso, o fim do REAT. E não só colocando como se fosse lindo, maravilhoso o fim desse REAT, mas também colocando que só quem vai voltar são os responsáveis por crianças em idade escolar. Ele não falou sequer das pessoas que convivem com idosos, com pessoas com situações de saúde complicadas. Ele não falou dessas pessoas que também vão ter que retornar. E o tempo todo ele estava falando do fim do REAT, para o retorno às agências, e que as chefias locais elas iriam botar as 40 horas a partir do dia 1º de outubro, só que a gente sabe muito bem que as chefias não estão entendendo assim, e quando acabou a história da portaria 13, e eu esqueci o resto da portaria, minha memória também não está muito boa, peço desculpas, mas assim que saiu, no dia seguinte, tinha chefia, vamos voltar a trabalhar porque são 40 horas e vocês têm que estar na agência. E as chefias ainda sequer leram as portarias, porque essa portaria ela foi republicada 2 vezes, tá? A última republicação ela saiu ontem de manhã, inclusive, tá? As pessoas com deficiência ainda não retornam. Os servidores com sequelas de Covid que tenham alguma implicação para Covid, seja o que for, não retornam, mas ele coloca todo mundo num balaio de gato para retornar. Então, assim, é a prática institucionalizada do assédio moral, está ali muito claro. Para piorar a situação, tratar-nos como robôs é desumano, não só conosco, mas principalmente com o segurado, com o cidadão que vai nos procurar. Entendeu? Ele ignora, por exemplo, uma senhorinha de 70 anos que mal consegue enxergar um celular, quem dirá baixar um aplicativo para poder agendar uma pensão ou uma aposentadoria. Ele ignora essa população, e que, na real, é a maioria da população. Entendeu? Então, assim, com isso ele criou um festival de procuradores de portas de INSS. As agências estão fechadas, mas as portas das agências estão assim, de procuradores. Assim, que a população não sabe a quem recorrer. E o que tem acontecido, e eu tenho ouvido, pelo menos dos meus segurados e de pessoas que eu tenho orientado, e que não são meus segurados, mas me pedem orientação, é o festival de fraude em relação às pensões, aos benefícios. Transfere para a agência de lá e transfere para a agência de cá, e as pessoas estão sem receber. E por aí vai. Então, esse presidente, ele está, neste momento, criando uma problemática que é tão intensa dentro do INSS
que é praticamente nos colocar como os bandidos para a sociedade como um todo, entendeu? E implodir o que significa INSS, toda a sua história. Não existe mais história de INSS. Não existe, sabe? E isso me entristece demais. Me entristece demais. Enfim, eu teria um monte de coisa para falar, mas eu ainda prefiro ouvir os colegas, porque não está morto quem peleia, né? Então, companheiros, aqui só registrar, nós recebemos aqui no chat aqui saudações da companheira Cristiane Gerardo, da Saúde Federal, se colocando à disposição para contribuir aí com a luta dos trabalhadores do INSS, e também do companheiro Neto, da Vigilância em Saúde, que chama a atenção para a palavra de ordem, que é derrotar a contra-reforma administrativa, e convidamos a todos a participarem de um debate que vai ser promovido via live pelo sindicato, presencialmente também, no dia 16/9, às 18 horas, falando exatamente da PEC 32, ou seja, a contra-reforma administrativa. Bom, gente, enquanto isso, eu vou colocar para vocês aqui algumas das anotações que estão chegando em função do que foi colocado aqui. Vamos lá. Palavras que a gente está ouvindo de todos, de alguma forma. Desrespeito, né, da gestão, desrespeito total da gestão, assédio moral e institucional provocado como consequência disso, divisão e isolamento entre nós, como consequência, né, da forma do trabalho remoto, do distanciamento, da falta daquela troca, né, que acontecia nas APS, desde as primeiras implantações, aquelas reuniões mensais que eram fundamentais tanto para fazer o debate a respeito do conhecimento da matéria da Previdência Social, do sistema de trabalho, das metas que tinham sido atingidas ou não, ou para fazer a crítica, né, do que estava desagradando, da estrutura que estava sendo desrespeitada no nosso dia a dia. Tudo isso nós perdemos, e como consequência disso também surge aqui um outro elemento, que é a desumanização da Previdência Social. Essa distância com a população coloca a população em xeque. Nós temos uma população de analfabetos funcionais, com dificuldade de acesso, então nós estamos criando um novo setor na economia, que é exatamente o representante, o procurador, que está sendo quem vai entrar lá no meu INSS para fazer o que o segurado não tem condições de fazer por falta de conhecimento, por falta de condições. Então, assim, nós já temos alguns elementos que estão sendo trazidos aqui, só que a gente precisa ouvir de vocês qual seria o melhor caminho. A ferramenta sindicato ela está à disposição para construir esse caminho, e a gente conhece alguns caminhos, mas a gente precisa das pessoas estarem próximas umas às outras, ou atentas, ou capazes de ouvir, de consolidar uma proposta e construir isso juntos para que a gente tenha algum efeito. E o Rio de Janeiro não é uma ilha, não está isolado. Sidney, companheiro da direção do Sindesprev. Não, Paulo. Boa noite a todos. Então, eu hoje vi a live, que foi lá da plenária da FENASPES, e teve até um companheiro que participou da live, onde colocou que teve a pergunta lá ao presidente lá do INSS, onde ele perguntou a ele sobre a questão da terceirização, da possibilidade da terceirização do INSS. E, por assustar, ele falou que estão estudando a possibilidade de tal fato. Eu acho que, nesse momento, é preciso esse debate da construção de luta contra esse projeto do governo em questão do projeto do fim do INSS, porque, na verdade, esse projeto é o fim do INSS e fim dos servidores públicos dentro do INSS, né? Porque não se tem concurso, não se fazem concurso, não se repõem trabalhadores, cada dia que se passa mais as agências mais destruídas, porque não tem um projeto de construir condições de trabalho para os trabalhadores do INSS. Eu acho que, nesse momento, é necessário a gente provocar os colegas, dizer, é isso que nós queremos? É preciso nos organizarmos e nos mobilizarmos para essa luta. Como o companheiro colocou aqui, o Sindesprev vai estar à disposição para a luta, mas é necessário que os trabalhadores se movimentem para essa luta, né? Então, assim, é uma preocupação que alguns companheiros, o companheiro Irineu também, acho que também participou da live ontem, né? Irineu,
né, companheiro nosso da direção e outros companheiros participaram, é uma preocupação muito grande que está na base da categoria. E como a colega aí colocou, o Rio de Janeiro tem que começar a se pronunciar, saber qual é a política que nós vamos traçar na plenária nacional, mas para que isso possa ser feito, é preciso ser discutido aqui no coletivo. Qual o encaminhamento que nós vamos dar? Qual é o encaminhamento que nós vamos estar apresentando no dia 13, na plenária nacional? Qual é a proposta do Rio de Janeiro para essa plenária nacional? Então, acho que é o momento dos companheiros estar aí se pronunciando, né, para ver qual o melhor encaminhamento que a entidade, junto com os trabalhadores, possa estar encaminhando nessa plenária. Então, o importante nesse momento é a organização para mobilização, seja lá qualquer que seja a proposta que foi encaminhada. Eu acho que vai ser encaminhada uma proposta de uma paralisação nacional, mas ela tem que ser bem construída, e de forma que vai ser construída para que a gente possa, de fato, estar nessa luta dos companheiros aí do INSS. Obrigado, camarada Sidney. Então, tem o companheiro Crispim e depois o companheiro Felipe. Primeira Crispim. coisa a perguntar, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo, pode falar. Então tá bom. Certo. A plenária do INSS, ela é plenária para a Seguridade Social. Então, na minha visão, eu acho que os companheiros vão ter que chamar a unidade do movimento de Seguridade Social, porque é muito importante para nós, nesse momento que nós estamos passando de pandemia, de ataque aos serviços públicos e todos os segmentos que são aqueles organizados pelos trabalhadores, nós precisamos ter esse momento de reflexão e garantir a unidade entre nós. Porque eu estava assistindo não só ao material da FENASP, né, mas também eu peguei um material e compartilhei com todos. Fiz a divulgação dessa atividade de hoje do GP. E lá eu colocava que a falência do sistema da Previdência Social, o INSS principalmente, ele passa pela proposta de privatização dos serviços públicos, principalmente a Previdência Social, e com isso ele destrói a assistência, né? Então, por isso que nós temos que trabalhar na plenária a unidade entre os trabalhadores, mas convocando as outras entidades dos movimentos sociais para compor essa relação, porque a companheira que falou, a Samanta, né, ela colocou uma questão que passa pelo processo de unidade, porque a senhora que vai ao posto, a pessoa que está precisando de um benefício, ela precisa saber como fazer. E ela colocou uma coisa, a privatização já começa quando tem aquele na porta do INSS tentando dar encaminhamento para o recebimento do seu seguro, para o recebimento da sua aposentadoria. Então, nesse momento, a unidade é muito importante. Por isso que a FENASP tem que convocar nessa plenária nacional todas as entidades, chamar a FONASEF, chamar as entidades sindicais, chamar todos os trabalhadores, porque o que está acontecendo é muito grave, não é só no Brasil, no mundo todo está se destruindo a Seguridade Social. Então, trabalhadores unidos para compor essa luta pela seguridade. E o INSS, os próprios funcionários vão ter que acordar, levantar a cabeça, porque na área da saúde a gente tem muita gente aposentada, já está idosa, e nós não temos a condição de estar fazendo aquilo que nós fizemos no passado, que foi garantir a greve da seguridade a partir da saúde. Então, compondo aí, meus companheiros, estou aqui em nome do nosso fórum, do nosso movimento, e vamos à luta. Unidade é tudo de bom para que a gente possa vencer esse período e esses agravos que estão sendo colocados sobre nós. Obrigado, Crispim. Registrar também a saudação aqui da companheira Maria Ivone, da Saúde Federal, que também frisa o convite para o debate a respeito da contra-reforma administrativa que o sindicato vai patrocinar e promover no dia 16 de setembro, às 18 horas, tanto por live quanto presencialmente. O próximo inscrito, só chamar a atenção da Fabiana, de repente, para ver se ela tenta entrar e sair, porque ela falou que não está conseguindo, o microfone não está conseguindo. Se você sair e entrar novamente, pode ser que você consiga ativar o microfone. O próximo é o Felipe. Não, boa noite para todo mundo, né? Estou vendo aí que tem mais de 30 pessoas, né? Considerando
o número de servidores do Rio de Janeiro, não acho que seja uma quantidade pequena, né? Porque São Paulo teve 200 servidores na Assembleia deles, mas eles têm 3 vezes mais servidores do que o Rio, né? Então, num processo, eu acho um pouco mais avançado de mobilização. Então, não acho tão ruim, não, o número de pessoas que estão aqui. Bem, tem vários temas aí para ser tratados, mas eu acho que a questão da nossa mobilização tem que envolver o conjunto da categoria. Então, ela tem que ter uma pauta que envolva todo mundo. A questão do fim do REAT é fundamental, né, que a gente tenha a nossa jornada histórica de 30 horas, que queira ou não, a gente vinha conseguindo fazer 6 horas, a maior parte dos servidores, ainda que não todos, mas isso, e tem que estar na nossa pauta, a derrubada das portarias 1345 e 1347, com certeza. Mas não pode parar por aí, porque hoje a gente tem uma realidade que tem 14 mil servidores na ativa, e você tem pelo menos, no mínimo, 10 mil que estão em programa de gestão, ou no teletrabalho, ou no semipresencial, e que, num primeiro momento, né, não vão fazer necessariamente 8 horas, né, tem lá a jornada flexível, e se você só coloca como ponto de pauta a derrubada das 2 portarias, né, para não acabar com o REAT, você não vai conseguir envolver a maioria dos servidores, né. Eu acho que a questão da PEC 32 é fundamental, ainda que seja primeiro, pelo tudo que o Paulo Américo já falou, né, que aí vai abrir a porteira para terceirização e para a gente virar a carreira em extinção mesmo, né, mas também o fato dela jogar a gente no carreirão, isso aí caiu como uma bomba no colo dos servidores. Isso realmente mobiliza as pessoas. Por mais que seja uma ilusão do presidente do INSS, de muitas pessoas mal intencionadas, que existe de fato, né, nos grupos aí de Facebook, alguns em grupos de WhatsApp, que usam isso como uma ferramenta para não lutar pelo fim do REAT, mas eu acho que tem que fazer uma luta casada, porque, infelizmente, a gente também, se a reforma administrativa passar, a gente também não pode pegar e deixar de brigar para que a gente minimamente não entre no carreirão, porque é aí que a gente está lascado de tudo quanto é jeito, né? Ainda que seja muito difícil, a gente tem que reivindicar. Eu acho que a gente tem que colocar na pauta de reivindicação, sim, de ser reconhecido como carreira típica de Estado, assim como quem está na saúde, quem está na educação, todos os setores sociais, né? A bomba de falar não tem que estar no colo do governo, não da gente. Mas porque se a gente não coloca isso numa pauta de reivindicação, na boa, ninguém vai fazer uma greve. Vamos ser bem sinceros. Só quem está imediatamente tendo que voltar a fazer 8 horas, que não é a maioria da categoria. É isso. Além disso, para quem está em casa, tem outras questões também que estão pegando. Por exemplo, agora, a gente está em teletrabalho, eu estou no teletrabalho, estamos sendo pressionados a fazer todo o serviço, porque antes cada um fazia só um tipo de benefício, né? Agora estão abrindo a porteira para fazer tudo. Isso tem a ver também com o fim do REAT, porque antes a gente tinha a alternativa de voltar para a agência. Agora, beleza, quer voltar para a agência, mas você vai voltar para a agência fazendo 8 horas. Né? E é muito difícil a gente conseguir bater uma meta enorme de 117 pontos fazendo tudo, fazendo de tudo. Né? E ainda mais agora que com o aumento do custo da energia, o aumento do custo nosso para ficar em casa subiu muito. Então, acho que também tem que ter uma pauta nesse sentido de ajuda de custo para os servidores que estão em teletrabalho, de redução da meta, porque a nossa meta é a maior que existe em todo o serviço público, 30% a mais para quem está em casa, não existe isso em nenhum outro órgão. Né, em pelo menos até vai ter, pelo que foi falado, vai ter um grupo de trabalho de rediscussão das metas, porque está muito mais difícil agora que existe automatização, os benefícios mais fáceis que a gente fazia antes, agora a gente não faz mais, por causa da automatização. Então, se existe um grupo de trabalho que vai rediscutir isso, eles têm que reduzir a meta até lá. Né? A gente, com relação à portaria, as portarias 1345, 1347, ganhou um tempinho, né, porque antes era imediato, né, agora a partir do 1º/10, a gente tem que aproveitar esse tempo, né, para incrementar a mobilização. Eu acho que sim, tem que ter greve, mas com uma pauta que pegue todo mundo. Né? Inclusive, eu acho que a greve tem que ter data, né, indicar para a plenária da FENASP, quem decide é a plenária da FENASP,
né? Mas eu acho que primeiro dia, bem dizer, que acaba de fato o REAT, tem que ser o primeiro dia de greve. Eu acho que dia 4/10 já tem que mandar bala nisso daí, né? E, claro, vai ter que ter uma assembleia nossa aqui no Rio, né? Mas isso aí a gente tem que fazer depois da plenária da FENASPES, ou ali na semana do dia 23, ou no dia 30, aí depois a gente vê. Mas eu acho que a gente tem que levar indicações para a plenária. Inclusive, essa plenária da FENASPES seria fundamental que uma plenária que vai votar greve ou não greve seja aberta para os servidores, né? Não só para os delegados. Né? Se vai ser uma plenária virtual, nada impede que seja disponibilizado o link, como foi feito agora, para a plenária da FENASPES também, como foi com a live. Né? Os servidores têm que poder participar para poder decidir. Né? Uma questão que foi colocada lá em São Paulo, que eu acho que tem que fazer uma mediação, que é a questão do desligamento dos servidores que estão nos programas de gestão. Né? É algo difícil, porque é difícil fazer a pessoa se comprometer a voltar no meio de uma pandemia, né? E também para voltar para fazer 8 horas, né? Só que, por outro lado, é a faca que o INSS tem no nosso pescoço, né? E é a principal questão que existe no INSS, que ainda faz com que o INSS se salve, mesmo com todas as aposentadorias que tiveram, são os programas de gestão, porque a gente tem que produzir muito mais do que produzia antes. Então, é uma ferramenta importante, mas que tem que ser mediada. Eu não acho que cada um individualmente vai pegar e se desligar. Né? Tem que ser uma coisa coletiva. Eu acho que a gente podia fazer uma carta compromisso com os servidores, cada servidor assinando essa carta compromisso, se comprometendo a se desligar dos programas de gestão se nenhuma das reivindicações nossas for negociada. Aí, tendo, sei lá, milhares de pessoas assinando isso daí, as pessoas se sentem mais impelidas. Isso tem uma efetividade maior, porque ameaça de fato o instituto, e as pessoas se sentem impelidas a realmente fazer. Porque cada um sozinho ir lá fazer o seu protocolo é muito difícil da pessoa ter coragem. Entendeu? Eu acho que seria legal fazer isso. E com relação à PEC 32, obviamente é uma luta que transcende a gente. Eu acho que está ligado com a questão da conjuntura também. Desculpa, gente, tem pouca gente inscrita, eu falo pra cacete, mas eu vou falando. Quando vocês quiserem me cortar, vocês me cortam. Mas eu acho que tem tudo a ver com a questão da conjuntura, que eu acho que agora está mais difícil, né? Como o Bolsonaro não conseguiu, felizmente, ainda dar o golpe no dia 7, ele ficou numa situação mais difícil junto ao parlamento. Então, aprovar uma PEC ficou muito mais difícil. A gente tem que usar isso ao nosso favor. Né? Eu acho que a gente tem que procurar a frente parlamentar em defesa do serviço público, né? E não ser uma questão só das entidades. Eu acho que a imprensa do Sindesprev pode disponibilizar os e-mails, né, os contatos dos deputados, dos senadores, e para os servidores mesmo fazerem contato e pressionar, entendeu? Tanto pela questão da derrubada da própria PEC, quanto para revogar aquele ponto que coloca a gente no carreirão. Né? São coisas que é importante a gente envolver os servidores também. Né? É mais ou menos isso que eu tinha para falar. Falei para caramba, acho que segue. E também com relação ao retorno para as agências, né? Eu acho que uma coisa fundamental aí, que acho que a Samantha falou, que é a questão da coabitação. O Veronese tinha falado ontem também na live, né, com o presidente da INSS. É fundamental que seja incluído também em quem não vai retornar, quem coabita com pessoas que estão em grupo de risco, né? Porque aí você vai colocar essas pessoas também em risco, vai colocar a família delas em risco, né? E quem não tomou a segunda dose da vacina ainda também, que não é todo mundo, todos os servidores que tomaram. Enfim, depois tem que organizar melhor isso, mas tem que outras pessoas falar também, que eu já falei demais. Obrigado, Felipe, mas a contribuição é sempre importante. Está inscrito também o membro da direção do sindicato, Oswaldo. Por gentileza, senhor Oswaldo. Boa noite a todas e todas. Eu sou Oswaldo, membro da direção colegiada do Sindesprev e sou da área da saúde. Quero fazer aqui uma saudação a todos os companheiros e companheiras
do INSS. E dizer para vocês e para todos nós que nós temos que enfrentar essa política desse genocida. E, evidentemente, daqueles que o acompanham, esse presidente do INSS é um deles. E nós temos que enfrentar com bastante consciência. Por quê? Disse aqui um companheiro nosso que a privatização acaba com os serviços públicos e acaba com todos os servidores públicos. Haja visto que não se tem o concurso público. Portanto, nós não temos que ter medo. Disse o Felipe que Bolsonaro, no 7 de setembro, não conseguiu dar o golpe. É verdade, ele não conseguiu dar o golpe como ele queria. Mas o golpe está em curso. Não podemos esquecer disso. O golpe está em curso. E se nós não enfrentarmos com bastante consciência e fazer a luta organizada, coletiva e consequente, nós não teremos a vitória. Nós não vamos impedir que os servidores sejam privatizados, ou seja, acaba-se com o serviço público. Portanto, é de suma importância fazer esta luta consequente, organizada e coletiva, justamente para que a gente alcance a vitória. E o nosso Sindusprev, que é da Seguridade Social, está aberto para fazer esse tipo de luta. Muito obrigado, companheiros e companheiras. Vamos para a luta, e a luta é nossa. E a greve e a guerra também e a vitória. Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo. O companheiro Neto pediu para se fazer uma manifestação, mas a companheira Fabiana já estava inscrita e ela estava só resolvendo a questão do microfone. Então, companheira, vamos lá, Fabiana. Boa noite a todos. Eu não sou uma antiga participante aqui do sindicato. Eu queria entender uma coisa que eu ouvi em outras reuniões que eu participei como ouvinte, dizendo que o presidente Rolim, ele estaria assim com a corda no pescoço, por isso que ele estaria com algumas atitudes mais drásticas. Isso é verdade? Alguém pode me responder isso? Fabiana, vamos fazer assim, você faz a tua manifestação e ao final a gente fala do que é essa constatação que foi colocada. Pode ser? Não, é só porque a partir dessa resposta eu queria dizer o seguinte, mais para frente seria o caso, então, de agilizar a situação de uma pressão realmente contundente de greve para tentar pressionar, conseguir alguma coisa antes até dele ser trocado, porque eu acho que nas outras turmas, enfim, nas outras equipes que eu fiquei prestando atenção, e vários grupos até de trabalho que eu participo, as pessoas acham assim, não é o momento de fazer greve, é melhor fazer um trabalho tartaruga, né, fazer uma coisa mais lenta. Eu nesse momento eu não sou a favor, não. Eu acho que se ele está com a corda no pescoço e a gente pode meter o pé na porta, fazer pressão, eu acho que é o momento, né? Antes que troquem ele, entre um novo com mais força, e aí que a gente não vai conseguir nada. Então, era só essa a minha pergunta, que eu só queria entender se isso era realmente uma certeza, e aí, então, deixar meu apoio aí para uma greve. Era isso que eu queria só entender. E também dizer que na PS, que eu sou de Teresópolis, alguns colegas se mostraram favoráveis à greve, mas é aquela história, né, entre se mostrar favorável e realmente aderir a uma grande distância. Mas, de qualquer forma, eu já passei na semana passada o que eu tenho lido aqui no grupo, né, que o Paulo Américo, o Bruno, né, que foi o Bruno Melo até que me colocou no grupo, que das coisas que vocês têm passado, eu já passei para eles e eles têm se mostrado alguns favoráveis a fazer greve. Era só isso. Obrigada, boa noite. Então, Fabiana, antes de seguir com as inscrições, só para
de tudo que nós observamos e que assistimos aí nas plenárias, o que coloca o presidente do INSS em xeque é o compromisso que ele assumiu, né, com o Ministério Público em dar conta da concessão de esvaziar essa fila que tem mais de 1.800.000 benefícios represados, e ele está se vendo sem condições de fazê-lo, porque ele não tem mão de obra suficiente. Inclusive, alguns avaliam que essa questão do fim do REAT é para provocar como também o Felipe colocou, que o generalista, né, voltar o generalista, ou seja, voltar a fazer a concessão de qualquer tipo de benefício, de prestação de qualquer tipo de serviço. É um efeito disso, assim como o aumento de carga horária, é uma forma dele tentar dar resposta para algo que ele não tem como responder, de fato. Nós não temos condições, nós sabemos que não temos condições, com o grupo que hoje está atuando, de dar conta dessa fila da forma como ele assumiu um compromisso junto ao Ministério Público, e ele pode responder por isso. Acho que essa é a questão que tem sido levantada e que coloca o presidente do INSS em xeque. Agora, só fazendo uma observação, embora, né, possamos tentar chutar, tem que tentar chutar a porta mesmo, não só a porta do Rolim, mas a porta de quem quer que esteja sentado naquela cadeira, porque o projeto é comum, o projeto é o mesmo. Se nós não fizermos isso agora, fatalmente, essa enxurrada de elementos que nós tanto criticamos aqui vai passar. Essa privatização, essa terceirização que já começa na atividade meio, essa contratação de militares absurda, né, sem justificativa para uma demanda financeira como essa, estagiários, todo esse processo é causa e consequência de um projeto. E a nossa vanguarda hoje, a vanguarda do INSS hoje, é a rapaziada que veio para o INSS aí nos últimos concursos, aí, vamos falar aí de 2001, 2003, concursos pelos quais a gente lutou no passado, porque a velha vanguarda, né, ela está de fato envelhecida, ela está se aposentando, e também tem que chamar a atenção dessa vanguarda para estar se somando a essa luta, porque a carreira, sofrendo os prejuízos que vai sofrer em função desse projeto de desmonte, ela afeta os aposentados diretamente. Carreira desvalorizada, é salário desvalorizado, é servidor desvalorizado, é aposentado sem qualquer tipo de perspectiva de ter algum tipo de ganho, ou seja, é perda permanente. Então é isso. Aí eu vou só fazer um encaminhamento. Nós temos aqui, o companheiro Neto pediu para fazer Júlio Tavares. Então, ó, nós temos 3 pessoas inscritas. O companheiro Neto vai fazer uma saudação. Vou pedir para as pessoas tentarem ser breves. O companheiro Rolando e Tavares. É o Júlio? Não, Tavares, o companheiro Tavares está inscrito. Então, assim, vamos pela ordem, o companheiro Neto, vou abrir para o companheiro Neto fazer a saudação, peço que o companheiro respeite um teto aí para a gente poder, porque também, outra observação importante, nós temos que dar um encaminhamento para essa reunião, nós temos ainda um tempo de gravação que pode levar aí 40 minutos, e eu acho que se estender além disso vai ser cansativo. Então, nós temos alguns indicativos a fazer, e nessas inscrições eu acredito que dê para encerrar. Vai lá, companheiro Neto. Então, é uma saudação a todos, a todas e a todos. Boa noite. Eu queria falar para quem não me conhece, provavelmente a Fabiana, eu queria começar pelo que ela falou, acho que ela me escuta, né? Ela falou sobre greve, a possibilidade de greve, e a gente tem um histórico de greves separadas, de categorias que saem no seu direito e justamente nas suas greves separadas, e historicamente também essas categorias vêm sendo derrotadas exatamente pela fraqueza da sua mobilização. Não é claro que não uma fraqueza opcional, premeditada, porque ninguém batalha e torce para ser fraco, mas, de fato, as categorias, não construindo uma greve unitária, unificada, têm sido derrotadas uma a uma, e cada derrota de um setor de categoria, de um setor da classe, é uma derrota geral para a classe trabalhadora, desanima os outros setores de lutar. O inverso disso é quando a gente vence, né, Paulo? Não é, Fabiana? Não é, Felipe? Não é, Bruno? E os demais também, Crispim e os demais, e as demais que eu não posso citar todas, a gente tem 30 aí, o Felipe falou, e concordo, fazendo um parênteses, que é verdade, Felipe. Tivéssemos 5, já seria um movimento vitorioso. Tivéssemos 2 pessoas lutadoras aqui, já seríamos vitoriosos, porque a gente vem de uma anestesia
instalada desde 2003, num processo corruptivo da esquerda encaminhada pelo PT, que praticamente engessou as mobilizações, né? Então, a gente, com relação, então, à greve, Fabiana, eu acho que qualquer movimento grevista de um setor em separado é um movimento destinado à derrota, não que eu queira, evidentemente, mas qualquer movimento de greve tem que estar em busca da greve geral contra a PEC 32, que é a mãe de todas as misérias. Passada a PEC 32, em uma letra que seja, a gente vai ter que reverter, não é o fim do mundo, como no próprio texto de uma matéria no Sindesprev foi colocado, eu questionei que, se não é o fim da história, Fukuyama estava errado, não tem esse negócio de fim do serviço público exatamente, porque até o serviço público vai se manter, só que em outra ordem de privatização. Então, não é o fim do serviço público, é o fim do serviço público em certos moldes, que a gente tem que recuperar e lutar e tentar, inclusive, evitar. Tanto é que a gente tem um debate agora na semana que vem, no dia 16, contra a PEC 32, que é a mãe de todos os problemas que a gente tem aí, porque, inclusive, a PEC 32, na prática, já vem sendo executada, só que agora vai tomar um nível constitucional e criar mais dificuldades para a nossa luta e facilidades para os privatistas, né? Então, Fabiana, Paulo e demais, né, eu acho que deve, sim, sonhar com a greve, deve batalhar uma greve, mas deve batalhar uma greve geral. Eu, sinceramente, acho que uma greve instalada por um setor, se não tiver no âmbito de uma luta geral contra a PEC 32, e sim, Felipe, casada com as questões setoriais, né? É evidente, né? Se as portarias incomodam, se a jornada de teletrabalho impõe condições desagradáveis e custosas financeiramente, inclusive, essas coisas também têm que entrar em pauta. Mas elas não têm que entrar em pauta em separado da PEC 32, porque se tiver uma coisa descasada, ao contrário do que você pede, casada, se tiver uma luta descasada, o que vai acontecer é uma derrota do INSS, como seria uma derrota só do setor saúde, como seria uma derrota só do setor educação. Então, é complicado isso, né? Como alguns sabem, algumas sabem, outros não, eu sou da Vigilância em Saúde, não faço parte do INSS, e acho que uma das coisas positivas instaladas pela pandemia, tem coisas positivas dentro da desgraça, é essa possibilidade real que a gente tem de estar integrando, quanto mais dentro de um sindicato, igual ao que o Sindesprev se construiu e se constrói, e tenta se manter e se construir e reconstruir todo dia, essa luta unificada. Então, os lives permitem que a gente, a partir de certo momento, desde o ano passado e agora com um pouquinho mais de experiência tecnológica, a gente possa fazer esse intercâmbio, Bruno, que é fundamental para um sindicato que é grande, que tem que se manter grande e tem que ser ainda maior do que o que é. O Crispim falou e fala muito em unidade, né, Bruno? Tem razão, Crispim, quando fala unidade, tem razão quando falam outros companheiros sobre unidade, mas a unidade tem que ser construída sobre princípios, né? A gente tem que construir também princípios e discutir princípios dentro da classe trabalhadora a partir dos setores e com os setores que compõem o Sindesprev, porque se a gente não discute princípios, a gente pode estar fisicamente ao lado de pessoas, companheiros que estão na luta e que, na verdade, podem ter interesses diferentes do que a gente tem, que é a construção da greve geral. Vide, por exemplo, o esvaziamento do grito dos excluídos, né? O grito dos excluídos foi esvaziado, e eu aqui eu já falava isso, mas concordo mesmo com os questionamentos que eu tenho ao Ciro Garcia e ao PSTU, o depoimento, a fala dele denunciando a sabotagem do que ele chamou de certos setores da esquerda ao grito dos excluídos, o argumento de que deveríamos evitar enfrentamentos com a comitiva, com o agrupamento bolsonarista, é um crime. É um crime, porque imagina, Bruno, como se iriam encontrar duas passeatas, uma na Avenida Presidente Vargas e outra em Copacabana. Como isso aconteceu, né, Bruno? Pedir para você concluir, porque a gente tem... Sim. Por favor. Então, a gente tem muita coisa para discutir. Eu alerto, peço que a gente não considere greves em separado,
que a gente não lute, Felipe, de jeito nenhum, parta do ponto zero, de pensar em lutar para ser reconhecido como carreira de Estado, porque isso nos divide. O que nos une é a briga contra a privatização, a revitalização dos setores, ganhos financeiros e de reconhecimento junto à população. Então, se é verdade o que o Crispim falou, que o setor saúde está um pouco envelhecido, e o próprio Paulo falou agora, que tem, entre aspas, uma rapaziada que entrou em 2001 e 2004, mas tem um percentual bom de pessoas um pouco mais envelhecidas, o papel das pessoas um pouco mais velhas, um pouco mais experientes, é passar a sua experiência para os mais novos, e até pelo tempo, que tem menor experiência prática, com certeza, porque se eu ou algum outro tem 30 anos e alguém tem 10, evidentemente eu tenho uma experiência mais acumulada, o que não me dá a chave da verdade. A verdade se prova com a prática. Então, ter 30 anos não me dá a chave da verdade, mas me coloca numa condição inicial de ter, pelo menos, a tarefa de repassar as minhas experiências, e é dever nossos, dos mais antigos na luta, de passar essas experiências e colocar elas em confronto com as realidades atuais, que, em essência, são as mesmas, a exploração, que é a ordem capitalista. Eu vou fechar agora, Paulo, e peço ao Felipe que desconsidere essa questão de pensar que o INSS, ou o setor saúde, ou o PSF podem se instituir como carreira atípica de Estado, porque isso não irá acontecer assim. E falo, por último, fechando mesmo agora, ainda com o Felipe, que eu escutei como os outros também, mas o Felipe, ele mesmo falou que conversa muito, é bom isso, né? E aí eu também quero dialogar com todo mundo, especialmente com ele, que levantou essa questão. Nada, Felipe. O governo, a aprovação da PEC 32, ela passa por uma unificação de interesses do Bolsonaro, do Guedes, mas passa pelos interesses dos críticos atuais deles, nessa ruptura que se dá gradualmente na largada do presidente Bolsonaro. Não existe uma fraqueza. A fraqueza que pode ter a aprovação da PEC 32 é nós nos organizarmos o suficiente para barrá-la. Aí ela se estabelece como fraqueza. Ela hoje não enfrenta, ela não está em nível de fraqueza, porque os bancos, os setores de comércio... Neto, preciso que você conclua, porque senão nós vamos encerrar o tempo da live, cara. Tá legal. Há uma união forte por esse interesse, Felipe. Não há fraqueza nesse sentido. Toda a burguesia está interessada em aprovar a PEC 32. Quem não está interessado somos nós e 200 milhões de pessoas que precisam do SUS. Então, essa questão nos divide. Vamos pensar no que nos divide. Chamar por unidade é bom, eu bato palma, mas vamos pensar nos que nos divide, nos diferencia, para ver como é que a gente pode avançar. Eles estão fortes para aprovar a PEC 32. A maioria do parlamento está afim de aprovar. Neto, por favor, meu amigo. A gente tem pessoas. Fechando, fechei, Paulo. Fechei. Obrigado, meu irmão. É porque tem gente para falar e não vai dar tempo. Entendo. Companheiro Rolando, depois Tavares e Felipe para encerrar. Bom, boa noite aí a todos e a todas, companheiros e companheiras. Só passar aqui uns calendários importantes. Nesse momento está sendo realizado a reunião do Fórum em Defesa do Serviço Público e das estatais. Começou às 18 horas. Essa reunião está indicando para o dia 14/9, que é o dia que está sendo indicado para votação na Câmara dos Deputados, na CCJ, a PEC 32, estão indicando um ato no Largo da Carioca às 16 horas, certo? Para ajudar aí na pressão junto aos parlamentares da Comissão de Constituição e Justiça. Nós temos aqui um calendário do Sindesprev, que eu gostaria de passar para os companheiros e companheiras. Dia 14/9, que é o dia... Não, desculpe, vamos ajustar aqui. Dia 16/9, será realizado um debate sobre a PEC 32 aqui no Sindesprev do Rio de Janeiro, no auditório do Sindesprev. Esse debate será presencial e virtual, certo? Depois nós vamos estar disponibilizando o link. Temos como convidados o Vladimir Nepomuceno, tá? Representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, foi diretor do Sindesprev do Rio de Janeiro, foi diretor da FENASPES, foi diretor da CNTSS e foi também da Secretaria de
Orçamento, Gestão e Pessoas do Ministério do Planejamento. Junto com Vladimir, teremos o Paulo Lindsay, da CBGE, e também o Paulo do DIEESE. Nós temos também um outro calendário, dia 22/9, certo? A partir das 17 horas, presencial e por live, um debate sobre saúde do trabalhador, assédio moral e as suas consequências. Convidado o doutor Ricardo Garcia, da Sereste, da Metropolitana 2, a doutora Valéria Tereza, que é uma psicóloga, e a doutora Priscila, que é uma advogada, entre outros que comporão a mesa e participarão do debate. E depois também vão estar disponibilizando o link, certo? Eu queria só para poder aqui falar um pouquinho com a Fabiana. Ela trouxe aqui a situação, esse comportamento do presidente do INSS poderia ser, né, consequência de algum tipo de pressão. Eu estive em Brasília no mês passado, fiquei por 2 semanas seguidas, somar os 2 dias, fiquei mais de 10 dias em Brasília e, efetivamente, dentro do Bloco O, dentro da direção central do INSS, participando de umas atividades lá, e as informações que nos chegaram é que a direção colegiada está dividida, né, tem um setor, e aí, lembrando aqui da falta que a Samanta, né, registrou da presença do diretor de benefícios na reunião de ontem com o presidente do INSS. Dizem que as informações que estão rolando lá dentro do próprio Bloco O, que existe uma divisão na direção do INSS, que o Oliveira, que é o diretor de benefício, estaria sendo indicado para assumir a presidência do INSS, e com a mudança, né, com a criação do novo ministério, o Rolim estaria sendo fritado na presidência do INSS. Ele tinha uma expectativa de ir para a Secretaria Executiva do Ministério, e parece que não aconteceu conforme ele estava esperando. Foi recriada a direção de atendimento, né, com o Jobson, que assumiu, está lá no 8º andar, mas totalmente esvaziado o ambiente, não tem nem mobília, né, 2 salinhas lá para a direção de atendimento, tem um clima muito ruim na direção do INSS. Talvez realmente seja um comportamento do presidente do INSS como para mostrar serviço, né? Até porque essa linha de endurecimento junto aos servidores é a linha do governo central, né? A linha da presidência da República. Então, eu acho que são elementos que nós temos que levar em consideração, são informes, são notícias, né? Rádio Corredor, mas efetivamente é o que está acontecendo lá em Brasília. Acho que é que o tempo ficou curto, né? Então não vou me estender, vou ficar mais na questão dos informes, mas queria dizer que o Rio de Janeiro sempre foi, né, vanguarda desse movimento do INSS. Muitas vezes o Rio de Janeiro saiu em greve sozinho, né? E levavam, às vezes, até meses para que a federação entendesse que nós já estávamos há 2 meses em greve, né, dirigindo a categoria, pressionando para que os estados pudessem entender o momento que nós estávamos passando, e isso posso falar desde a greve de 2000, 2001, a greve de 2003, já no início do governo Lula. Mas existe uma realidade que nós não podemos desconsiderar. Se nós formos fazer uma avaliação e tirarmos algum parâmetro entre o Rio de Janeiro e a situação que vive o Estado de São Paulo hoje. O Felipe trouxe aqui a quantidade de servidores que tem em São Paulo, a quantidade de servidores que tem no Rio de Janeiro, até para a gente fazer um comparativo com o que nós temos de presencial hoje na live. Já tivemos um número maior, agora estamos com um número menor, mas o Rio de Janeiro não está adiantado na questão da vacinação como está o Estado de São Paulo, né? E lá tem uma pressão também empresarial que até justifica, né, que, de repente, tenha uma reação por parte dos servidores, tendo em vista essa pressão que veio de cima para baixo, né? Caiu de paraquedas, sem que ninguém esperasse, não houve nenhum diálogo, foi uma decisão unilateral por parte do presidente do INSS, não conversou com as entidades antes, né? Tomou a decisão, baixou as portarias, e o Brasil todo foi pego de surpresa. Alguns estados, né, estão em condições melhores para, de repente, dar uma resposta, quer seja estando nas ruas, estando nos seus locais de trabalho, estando nas agências. Outros estados vão ter um pouco mais de dificuldade. Não estou querendo aqui dizer que essa é a justificativa para, de repente, para uma certa inércia, uma certa
morosidade por parte do Rio de Janeiro. Mas esse é um processo que tem que ser de construção, certo? Nós entendemos que alguns estados, né, se avançaram, responderam imediatamente, outros estados, até nós fomos pegos de surpresa, nós já tínhamos marcado o GT, isso foi decidido numa reunião de direção do Sindusprev, antes da portaria do presidente do INSS. Na penúltima reunião de direção, nós tiramos um calendário de debate, chamamos um GT, fizemos o GT e chamamos, e estávamos programados para esse GT. Quando nós tiramos o calendário para o dia de hoje, não tinha ainda nem saído da portaria do presidente do INSS, já era uma percepção nossa, né, que algo estava para acontecer. Nunca é tarde, né? Então, alguns saíram na frente, isso não impede que nós possamos estar nos organizando, né, levando em consideração o calendário, levando em consideração a conjuntura nacional. Não vou desconsiderar, apesar da intervenção longa do companheiro Neto, não vou desconsiderar a preocupação do companheiro. Acho que é importante que nós não podemos estar descolados da análise de conjuntura nacional, do momento que o país está vivendo, mas creio, né, que ainda não enxergo, né, que tem uma formatação para uma greve geral, né, quer seja do conjunto dos trabalhadores ou especificamente dos servidores públicos. Então, como nesse momento, né, cada um que olhe para o seu umbigo, né, é ruim, mas estamos sendo atacados. Se nós estamos sendo atacados, nós temos que reagir. Temos que nos organizar, como disse o companheiro Oswaldo, aqui da direção do sindicato, temos que estar organizados e traçando estratégias para que nós possamos estar respondendo. Se for com paralisação, se for com greve, mas que isso passe pela construção. Nós temos que a construção que está sendo encaminhada pela Direção Nacional da FENASP, nós temos que ouvir os estados, temos que sentir o ambiente, né, levando em consideração todos esses elementos que vão contribuir, né, para que, de repente, nós tenhamos ainda mais dificuldade para estarmos realizando uma greve por tempo indeterminado. Temos que ir passo a passo, né, um tijolinho em cima do outro, para a gente poder construir e, de repente, conseguirmos uma participação, uma adesão bastante significativa. É isso. Obrigado, Rolando. Nós temos ainda o companheiro Tavares e depois o Felipe pede para falar, para a gente poder dar encaminhamento. Eu acho que com relação a essa questão do Rolim, né, realmente ele está para cair, de fato, principalmente também pela questão do aumento do número de benefícios represados, né, que a expectativa era que diminuísse, né, em função do aumento do teletrabalho, e aumentou mais ainda, né, com os prazos tão enormes, né, e eu acho que tem que aproveitar essas contradições. Eu acho que não lembro quem que falou, né, de que qual foi a colega que falou, acho que foi a Karina, né, de que o presidente saiu, né, e não deixou ninguém para falar. Eu acho que a gente tinha que exigir a presença de toda a diretoria colegiada, né, do INSS nas próximas reuniões com a gente, inclusive a de amanhã, né. Eu acho que se o sindicato pudesse enviar um ofício ou fazer uma intervenção junto à FENASP por isso, né, que, né, tem que ser um diálogo sério. O Rolim não dialoga de maneira séria com a gente, né, até para envolver esses setores em conflito e aproveitar a contradição entre eles. Com relação à questão da greve, eu acho que eu só dei um indicativo de data, mas todos os setores da FENASP estão defendendo, né, a greve por tempo indeterminado. Acho que isso, que tem que ter uma greve, é quase um consenso. A questão é quando e como que a gente vai construir isso daí, né? E, assim, eu adoraria que tivesse eu acho que o Rolando falou muito bem, não existe hoje um quadro de greve geral do funcionalismo, pelo contrário. Infelizmente, o movimento dentro do funcionalismo está extremamente fragilizado, né? Teve uma paralisação do funcionalismo agora em agosto, acho que foi em 17 de agosto, que foi, infelizmente, uma ficção, né? A maioria dos servidores da INSS nem ficou sabendo. E greve é um movimento real. É muito mais fácil ter uma greve geral do funcionalismo se o INSS estiver em greve e puxando o resto, com setores efetivamente em luta. Sempre foi assim. Algum setor começa e os outros vão atrás. A gente não pode ficar esperando o resto do funcionalismo se mexer, né? E mesmo essa questão da carreira atípica,
Eu fui contra por, sei lá, 10, 15 anos, né? Porque todo serviço público tem que ser essencial, não pode ter carreiras privilegiadas. Mas o problema, meus amigos, é que a gente não tem perspectiva de ter uma luta unificada para derrotar o neoliberalismo e não existir mais carreira típica de Estado. Esse é o quadro que a gente tem. E se a gente entra no carreirão, a gente vai ser uma carreira em extinção, sem reajuste pelo resto da vida, praticamente. Então, uma realidade concreta. Se tiver algum servidor aí da ativa que for contra que isso entre na reivindicação, me fala, porque, sinceramente, se isso não tiver na pauta de reivindicação, vocês podem esquecer que não vai existir greve. Não vai existir greve. Enfim, eu acho que a gente tem que ser muito preciso, né, no que a gente solicita, tem que sair daqui com um relatório sintético, com apontamentos bem precisos, né, tanto de reivindicações quanto de medidas. Aí, não sei quem que vai organizar, se é a imprensa, o que for, mas eu acho que a gente tem que tentar resumir isso aí. Obrigado, Felipe. Olha só, companheiros, a gente também tem que dar um encaminhamento de tudo que se ouviu, de tudo que se disse aqui. Esse é o início de um processo de construção. E eu fiz alguns apontamentos aqui, eu queria apresentar como proposta do GT. Na verdade, nós não estamos numa assembleia, né? Nós estamos num grupo de trabalho do INSS, que começa a organizar a possível mobilização do Rio de Janeiro em defesa de uma série de aspectos que aqui foram colocados. Então, eu fiz algumas anotações para que fosse uma resolução desse GT e para que a gente, em seguida, pudesse apontar um calendário para dar continuidade a esse processo de mobilização. Bom, seria o seguinte, que o GT está apontando a participação do Rio de Janeiro na mobilização nacional, com indicativo de greve, se assim também foi entendido nacionalmente, que deve ocorrer no início de outubro. Concordo com, acho que foi o Felipe que apontou, é exatamente quando, a partir do início de outubro, que vai se consolidar essa realização, se é que vai chegar até lá do fim do REAT, né? Que a pauta, o que nós estaremos pautando a partir da discussão que fizemos aqui, é a defesa do REAT, né? A derrubada das portarias 1345 e 1347, o cumprimento integral do acordo de greve de 2015, que resolve boa parte dos problemas que a gente tem encontrado no dia a dia aí. Já falei. Concurso público concurso público imediato, convocação de concurso público com a maior brevidade possível. Reestruturação da carreira, com o debate de carreira do Estado, tem que estar em debate, também concordo, embora o Neto tenha razão, é uma reivindicação que eu tenho visto em todos os grupos, e as pessoas, talvez seja uma necessidade, ou a gente muda o Estado, né, para que o Estado tenha uma outra visão do que é a carreira de Estado, ou a gente se organiza para conseguir uma carreira estruturada dentro dessa concepção para depois mudar as coisas. A revisão das metas, né, sempre respeitadas as condições de mão de obra, as questões físicas e tecnológicas, o que tem muito a ver também com o processo lá do Comitê de Gestão da Carreira, que é consequência do acordo de greve de 2015. Política de custeio para a estrutura do teletrabalho, de quem está inserido no teletrabalho, né? Criar uma política para custear essas despesas de energia, internet, enfim, para manter esse trabalho, que o INSS não tem custo para isso. Que a realização da plenária da FENASP seja aberta para que os servidores possam assisti-la, ainda que nós tenhamos representantes ou delegados, mas que possa ser ampliada para que as pessoas possam assistir, verificar e ter um time do que acontece nacionalmente. E que o retorno às APS, né, considere, primeiro, a imunização completa das pessoas que estão retornando, ou seja, as 2 doses de vacina, e depois que considere, né, também o convívio dos servidores com grupos de risco em suas habitações. E, por fim, que a gente construísse uma carta compromisso aqui, né, que pudesse ser, quer dizer, que agregasse talvez essa pauta, né, a ideia seria isso, a gente vai ter que repassar para a imprensa, na linha também do que sugeriu o Felipe, né, seria uma carta onde as pessoas se comprometem a deixar, né, o processo de gestão em decorrência do não cumprimento dessa pauta de reivindicações,
o que deflagraria uma greve, enfim, seria uma carta para que a gente oferecesse a possibilidade de adesão virtualmente, tanto no Rio de Janeiro quanto nacionalmente. São esses os elementos que eu anotei aqui. Aí eu quero saber se algum dos companheiros que está participando aí quer fazer alguma observação, tem algum item a acrescentar ao que foi lido aqui. Paulo, foi praticamente perfeito o que você colocou. Só uma coisa que eu acho importante é disponibilizar os e-mails e contatos dos parlamentares e senadores, principalmente da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, para os servidores, né, e talvez fazer um texto do sindicato incentivando os servidores a entrar em contato pela derrubada da PEC 32, entendeu? Para poder tentar envolver os servidores nisso aí também. É isso aí, faltou aqui na minha abertura, na minha anotação, peço desculpas, eu coloquei aqui, mobilização geral, com 2 aspectos fundamentais, tendo como centro, né, a derrubada da PEC 32, né, a gente atuar nas frentes que forem possíveis, essa pode ser uma solução, aqui a gente pedir para a imprensa, de repente, elaborar um texto aqui e disponibilizar para os servidores e também os contatos dos parlamentares. Tem o debate que está sendo chamado para que as pessoas possam participar e ter conhecimento. Tem a mobilização, que o Rolando apontou aqui, do FONASEF, é porque eu dividi a mobilização em 2 aspectos, né? Aí eu falei da questão própria do INSS, não falei da contra-reforma administrativa. Então, nós temos um ato no dia 14, né, chamado pela FONASEF, isso? E nós, pelo Fórum do Rio. E nós temos no dia 16 um debate que acontece aqui no sindicato. A gente acredita que esse processo não vai ser tão rápido em função da conjuntura, mas nós temos que estar atuando. Então, seriam 2 frentes de mobilização. Para derrotar a PEC 32, e aí a gente pode agregar essa sugestão que o Felipe também coloca, que o sindicato disponibilize para que a gente faça pressão, e aí o conjunto de elementos que foram colocados aqui na carta. O Bruno também pediu para apresentar alguma sugestão. Bruno? Então, eu acho que você foi bem direto, assim, concordo com o Felipe. 2 pontos que eu acho que podem ser cativantes nesse primeiro documento, que eu acho que, assim, vamos lá, deixa eu tentar reestruturar e recomeçar aqui. A gente tem que sair daqui, talvez, como o Felipe falou, o pessoal da imprensa do sindicato, fazer um documento em Word bem elaborado, dizendo o que a gente conversou aqui hoje e citando esses pontos que você falou, né? Os pontos que eu gostaria de acrescentar são, eu acho que tem que botar algo relacionado ao início de discussão sobre o serviço social. As assistentes sociais com quem eu trabalho, elas demonstram bastante insatisfação com a forma de trabalho que elas estão tendo hoje. Então, eu acho que podia citar isso para chamar as assistentes sociais a entrar em contato com o sindicato para a gente elaborar cada vez mais e ter cada vez mais informações das reclamações dos servidores. E um outro ponto que poderia ter, que, se eu não me engano, está no documento de São Paulo, é o reajuste salarial. Além dessas 2 questões, o que eu gostaria de perguntar aqui para vocês, especificamente, para o pessoal da direção, a plenária da FENASPES, que acontecerá virtualmente nos dias 13 e 14, se não me engano, ela, faço as palavras do Felipe e as minhas, né, eu torço para que ela seja aberta aos servidores, mas em caso ela não seja, o Sindesprev RJ enviará delegados e esses delegados terão direito a voto, sim ou não. São só esses pontos mesmo. Então, acho que a gente pode agregar essa questão de respeito, né, à atividade profissional das assistentes sociais que vem sendo aviltada, que é mais o Rio de Janeiro tem tido esse debate intensamente aqui, e tem vários documentos já produzidos pela própria federação nesse sentido. A questão da plenária, nós não realizamos uma assembleia para eleger delegado, mas eu acho que a gente pode apontar aqui alguns companheiros para estarem representando, né, o Rio de Janeiro como porta-voz. A gente vai preparar esse documento. Pois é, na verdade, normalmente isso é feito numa assembleia, mas nós poderíamos aqui, no grupo, em função da celeridade, em função da realidade virtual, indicar 2 nomes aqui de companheiros para estarem participando
como representante do Rio de Janeiro, e com o compromisso de que o Rio de Janeiro vai elaborar esse documento, né, que eu acabei de ler aqui, vai melhorar o texto, para apontar quais foram os encaminhamentos que a gente discutiu aqui. Eu também peço desculpas, o companheiro Neto lembrou aqui, o Rolando já tinha ressaltado, vai acontecer também um debate muito importante aqui no dia 22/9, no Sindesprev, né, que tem como base o setor de saúde do trabalhador, está promovendo e organizando esse debate, que tem como tema principal o assédio institucional, moral, enfim, o assédio na sua forma mais ampla. Esse é um debate muito importante, é um debate fundamental, e eu acho que os dados que vão ser trazidos são muito importantes. Os servidores do INSS hoje são dos mais, informação também do companheiro Neto, são dos mais assediados hoje no âmbito do governo federal, acho que só perdem para o IBAMA, então seria muito importante a participação de quem puder estar nessa live no dia 22/9, para tratar desse assunto. Agora, colocando Que essas horas, Paulo? considerações... Desculpa. Que horas? Só um momento, peraí. Samanta? 17h30. Tá Ok, grata. Ok? Então, companheiros, a gente pode aqui fazer uma indicação. Eu tô com o Felipe, próprio Bruno, então, assim, alguém da direção, o companheiro Rolando, estariam dispostos a participar, porque a gente pode fazer uma indicação. Estou sugerindo aqui, eu sugeri a Samanta, nós temos aí algumas pessoas que quem mais gostaria de repente, independentemente do que foi colocado pelo Felipe. O Felipe está propondo que, nos moldes do que aconteceu na última plenária e também na audiência, para que as pessoas pudessem assistir o descaso do presidente do INSS com a direção da FENASH na negociação, que a plenária seja aberta para que as pessoas possam assisti-la, independentemente dos nomes que o Rio de Janeiro está colocando. Então, eu estou aberto aqui à indicação de nomes. Eu acho que é importante ter alguém da direção do sindicato e gente da base, que é o que está no dia a dia do problema, vivenciando o dia a dia do problema. Nomes? Eu sugiro aí o Bruno e a Samanta. Eu sugiro o Felipe e o Bruno, porque se for aberto para todo mundo, eu faço questão de estar com o povão, sinto muito. Entendeu? Não represento nem a mim, gente, perdão. Não, vamos lá, temos nomes indicados. Rolando. Acho que tá. Assim, com aquele compromisso de estar defendendo o documento que a gente vai pedir para a imprensa elaborar, que é o nosso debate, certo? É o debate do Rio de Janeiro. E vamos agregar, e quem puder, reforçando, quem puder assistir, assista. Poderia ser, então, Samanta, você está declinando isso? Você prefere? Felipe, Bruno? Pode ser, gente? Ninguém se manifesta. Eu acho que tinha que ter presença feminina também, né? Mas se não dá, nós. Pois é, então, tá aí, olha só. A gente vai... Vamos indicar os 3 nomes e aí vocês se organizam. Eu acho que é importante, viu? Essa questão da presença feminina, a gente está sendo cobrado o tempo todo. Aqui, por exemplo, hoje tem uma mesa, está faltando uma presença feminina. Não, a secretária... Não, eu digo entre as pessoas que estão promovendo o debate, está faltando a presença feminina. Nós temos que nos patrulhar. Aí é uma participação, porque essa plenária também vai ser uma coisa, não vai ser um tiro curto, a gente sabe disso. Então é para representar o que o Rio de Janeiro debateu, pode ser? Bom. Não, eu acho que pode ser, até porque a gente, beleza, estatutariamente tem que ter assembleia e tal para indicar delegados, mas a gente sabe que vai ter vários estados que nem assembleia vão fazer, a gente fez essa reunião representativa. Eu acho que é bom, é uma boa ideia, boa ideia. Pode ser isso. Na verdade, parece que só 2 ou 3 estados vão realizar assembleias antes da plenária. Acho que é Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, não me lembro agora. Mas, de qualquer forma, a gente pode encaminhar um documento apresentando representantes dessa reunião. Então, vamos ficar com os 3 nomes, Felipe, Bruno e Samanta. Então, para finalizar, o Rolando quer dar um informe aqui, nós vamos com isso concluir. Gente, olha só. Eu acho que tem uma pessoa querendo falar aí. É a Clara. Só um instantinho, Clara. Eu devolvo para o Paulo, aí o Paulo abre para você aí. Só para passar aqui, acabei de receber, é importante, eu vou disponibilizar lá no grupo do encaminhamento, tá bom? Aqui a chamada. Amanhã, 10 de dezembro, às 18 horas, Assembleia Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Setor Público e Empresas Estatais. Contra a PEC 32, as inscrições através do site. Aí é uma ferramenta que foi criada, é o site Contra a PEC
32.com.br. São apenas 1.000 vagas. As inscrições estão abertas das 8 horas do dia 8 até as 15 horas do dia 10, tá bom? Do Sindifisco. O relatório da PEC 32 do governo será votado nesta semana na CCJ da Câmara dos Deputados e propõe retirar direito de 12 milhões de servidores públicos ativos e desmonte do serviço público. A Frente Parlamentar Mista em Defesa do Serviço Público disponibilizou uma ferramenta para envio de mensagem aos deputados federais da comissão como forma de pressão. Participem agora, cliquem no link e enviem a mensagem. Isso aqui foi enviado pelo Sindifisco. Vou colocar os dois que eu recebi aqui lá no grupo de encaminhamentos. Aí vocês reproduzam aí, passem para frente, compartilhem. Olha só, por fim, eu queria pedir o seguinte, nós criamos um grupo aqui de encaminhamentos, é um grupo que tem gente da direção do sindicato, tem gente da base, né? E os que estão presentes aí, eu queria ver se tem condição de enviar pelo chat da live aqui, o telefone de contato do WhatsApp para a gente poder estar agregando os nomes ao grupo, porque a gente vai trocando informação com mais velocidade. A gente está tendo dificuldade de fazer uma reunião presencial, geralmente quando se coloca a lista de presença se pede isso, e hoje a gente não fez isso no início. Então, quem está aí presente ainda e puder disponibilizar, ou se puder trocar com quem está mais próximo aí nesse nosso grupo, para que esses contatos sejam agregados a esse grupo de encaminhamentos, para ele crescer e fermentar esse bolo, eu agradeço. Tá certo, companheiros? Ô, Paulo. Não tem... Ah, sim, perdão. Primeiro registrar, foi uma falha minha, que a companheira Clara, da direção, fez uma saudação à reunião e quer fazer uma pequena manifestação. Então, antes de concluir, por favor, Clara. É só um alerta, né? Um alerta para a gente aí. É que os indicados para ir para essa plenária da FENASP, que eles sejam filiados ao Sindesprev. E também, para esse indicativo de greve que a gente está fazendo para o INSS, e talvez depois puxando a saúde também, levando o bloco todo para outras pautas, mas que a PEC unifique todos nós, que também todos que participem disso aí sejam filiados ao sindicato, para que a gente não caia depois na malha da justiça, dizendo que a gente está representando uma categoria que não faz parte do Sindesprev, entendeu? Obrigado, Clara, pela observação. Então, é importante fortalecer a ferramenta. Então, os companheiros do INSS precisam participar do sindicato, entendeu? Nem que seja para trocar a direção, para mudar, para melhorar, seja lá o que for, é necessária uma participação, é necessária uma filiação. Nós não temos outra ferramenta, nós não temos outro caminho. Eu me lembro daquele movimento que aconteceu aí, eu esqueci o nome lá, que o pessoal se reuniu lá no aplicativo, milhares de pessoas falando ao mesmo tempo. Isso não é representativo. Nós vamos precisar das entidades, e as entidades é que têm que estar bem representadas. Então, aqueles que puderem, filiem-se ao sindicato, participem dos espaços sindicais, porque o futuro pertence aos que vão permanecer por aqui. Os que estão ficando velhinhos estão indo embora aos poucos, mas essa ferramenta tem que permanecer. Daí isso é importante o que a Clara falou. Se filiar ao sindicato é uma forma de você, além de apresentar, de apoiar solidariamente a tua ferramenta, é uma forma de você poder atuar, criticar, votar, ser votado, entendeu? E mudar as coisas. É isso, companheiros. Desejar a todos uma boa noite. E aí, a plenária é virtual, então os companheiros que foram aqui indicados têm que se enquadrar para poder participar. E aí nós estaremos nos reunindo novamente no dia 15. Podemos, então, concluir. Boa noite a todos. E nós vamos preparar um documento para estar divulgando para a categoria.